Graças e paz, irmãos. Nós vamos continuar a nossa série de exposições nos Salmos reais. Dessa feita, nós vamos meditar no Salmo número 23. Então, por favor, peguem suas Bíblias, e acompanhem com atenção que é a leitura do Salmo número 23, onde diz assim: Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Mas o Salmo número 23, ele é um salmo bastante conhecido, por muitos recitado até de cor, por alguns tido até mesmo de maneira supersticiosa, senão Salmo 91, alguns têm a Bíblia aberta em casa no Salmo número 93, e muitos fazem isso por conta do próprio conteúdo do Salmo, a sua mensagem que evoca a figura de Deus como esse protetor, como o bom pastor. Fora as superstições, o que nós precisamos fazer de fato é tomar aqui a palavra de Deus, como de fato ela é regra para as nossas vidas, fonte para a nossa esperança, para o nosso socorro, enraizá-la no coração e assim buscar viver na dependência desse Deus que é o bom pastor. Aqui o Salmo 23, a autoria de Davi é quase indisputada. Davi vai descrever aqui o cuidado que Deus tem para com o seu povo, usando essa primordialmente, e na maior parte do Salmo, essa figura do cuidado do pastor para com o seu rebanho. Muito provavelmente esse salmo ele foi escrito num período já posterior da vida de Davi. Provavelmente ele lembra da sua própria experiência enquanto pastor de rebanhos e consegue, à medida em que o tempo avança, ver como Deus, da mesma forma que ele fazia para com suas ovelhas, Deus fez para com a sua vida e assim também com a vida do seu povo. A ideia principal do salmo está contida aqui no verso 1, na parte A, quando diz que o Senhor, ele é o meu pastor. E essa ideia ela vai sendo expandida nos versos seguintes, através dessa figura, a figura do bom pastor, que nos é descrita nos versos 1 até o verso 4, e depois na figura de um grande banquete que é dado nos versos 5 e no verso 6, um banquete de vitória, de alegria e de exultação. Então, esse salmo ele foi construído para expressar esse sentimento do salmista, tirado da sua experiência, mas não serve apenas para Davi se lembrar, manter na sua mente esse bom cuidado que Deus tem para com ele, mas também para cada um de nós, como indivíduos, como parte do corpo de Cristo, de lembrarmos que nós constantemente estamos sob o cuidado do Senhor, que é esse bom pastor, e que nós incessantemente provamos da sua bondade, e não apenas da sua bondade, mas do seu amor pactual, que nos dá consolo e nos dá conforto para toda a nossa caminhada. Todavia, aqui nos ensina do cuidado pastoral do Senhor para com o seu povo, que o assiste durante toda a sua vida. Aqui Davi mostra o Senhor como esse bom pastor que assiste o seu povo, as suas ovelhas, por toda a sua vida. O grande Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei que está nos céus, que enviou o seu Filho como o Rei sofredor. Agora ele também se mostra como o bom pastor. Davi o mostra como o bom pastor. Então, em primeiro lugar, o cuidado pastoral do Senhor é demonstrado aí nos versos 1 até o verso 4. A primeira coisa que nós percebemos aqui, no verso 1, na parte A, é que esse cuidado do Senhor, ele é um cuidado exclusivo para com o seu povo. A ideia central de todo o Salmo é que há uma relação especial entre o Senhor e o seu povo. Veja que aqui ele não está dizendo que Deus é o meu pastor e nada me faltará. Ele está chamando de o
o Senhor. É o nome pactual de Deus que está sendo usado aqui. Então a relação que há desse pastoreio é do Deus que fez uma aliança com o seu povo. Aí a gente mostra essa relação de assistência total das necessidades do povo de Deus, do povo do Senhor, com o qual o Senhor fez um pacto. O Senhor, Javé, o Deus da aliança, é o pastor do seu povo. E Deus ele vem sendo retratado, Javé vem sendo retratado por toda a Escritura como não apenas o Deus vitorioso, o Deus vencedor, o Deus poderoso, mas essa figura do bom pastor, ela é até mesmo mostrada já desde os patriarcas. Por exemplo, quando nós olhamos para o livro de Gênesis, no capítulo 49, nós vemos as bênçãos com as quais Jacó abençoa a sua descendência. Dentre elas nós vemos lá a bênção sobre Judá, onde ele fala que o cetro não havia de se arredar da sua mão. Mas no verso 24 nós vemos também a bênção que Jacó dá a José, e que assim também serve não só para aquela tribo, mas para todo o povo de Deus. Então, Gênesis capítulo 49, verso 24, diz assim: o seu ar, porém, permanece firme, os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Veja, ele chama aqui Deus de o pastor de Israel, o pastor de Jacó, o pastor do seu povo. Então é o Senhor da aliança relacionando-se com o seu povo de maneira pastoral. Aqui, de maneira específica, é fortalecendo para a batalha como Deus poderoso, mas ele continua sendo descrito como esse bom pastor, a semelhança do que vem sendo trazido aqui no Salmo 23, pelos profetas também. Se nós olharmos para, por exemplo, o livro do profeta Isaías, no capítulo 40, os versos 10 a 11, diz assim: eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Então, Isaías já mostrava Deus como esse bom pastor que havia de buscar as suas ovelhas e apacentá-las. Semelhantemente, Ezequiel também traz essa mesma figura, capítulo 34, no verso 12, onde ele diz assim: como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. Então, Deus, como esse bom pastor, ele vem buscando as suas ovelhas. Então, a figura ela não é nova, ela perpassa toda a Escritura. O Deus pactual cuidando do seu povo, o pastor cuidando do seu rebanho. E como se dá esse cuidado? Esse cuidado se dá de maneira tal que o seu povo não sente falta de nada, não sente necessidade de coisa alguma. Ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então não há descrição aqui de qualquer tipo de coisa que o povo possa sentir necessidade, sejam bens materiais, sejam dádivas espirituais. Essa é basicamente a afirmação que Moisés faz para o povo de Deus enquanto eles estão em peregrinação para a Terra Prometida, e mais especificamente quando eles estão próximos a passar pela terra de Edom. Em Deuteronômio capítulo 2, verso 7, Moisés lembra ao povo como Deus o havia conduzido até aquele ponto, e diz no verso 7 o seguinte: pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo e coisa nenhuma te faltou.
Ou seja, nada o povo de Deus sentiu necessidade. A gente viu os episódios de murmuração encabida, até mesmo o povo de Deus foi punido por conta daquela murmuração, mas aqui há a afirmação de que Deus em momento algum desamparou o seu povo, cuidou dele como que nada o faltasse. Então isso é uma afirmação contundente do cuidado presente, do cuidado constante do Senhor sobre a vida do seu povo. Se o Senhor então é assim, o provedor de Davi, o provedor do seu povo, do que nós podemos reclamar? O que nós podemos reclamar? Esse é o primeiro grande ponto feito aqui. Então, veja o que a gente aprende daqui. Em primeiro lugar, se Deus ele é o pastor do seu povo, a gente tem que entender que esse é um cuidado particular. Nós experimentamos isso. O povo de Deus, aquele que crê no Senhor, aquele que crê no Pai através do Filho, prova isso de maneira especial. Eu lembro que uma vez, andando em Teresina, estava voltando para o seminário, encontrei um carro com os dizeres assim, atrás do vidro dele. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nem a ti. Aí, na mesma hora eu ri, porque a gente vê a criatividade do povo em querer, de alguma forma, se dizer abençoado e abençoar os outros com algo que não está explícito em canto algum das Escrituras. Aqui o contexto do Salmo é particular, é o amor, é o cuidado pastoral de Deus para com o seu povo. Eu posso experimentar isso, mas não posso garantir esse cuidado a ninguém. Eu sei que Deus ele é bondoso, ele é misericordioso, ele cuida de toda a sua criação. Quando, por exemplo, nós olhamos ainda no livro dos Salmos, no Salmo 145, a gente percebe esse cuidado de Deus para com toda a criação. Então vejam comigo, Salmo 145, só alguns versos para que os irmãos percebam esse cuidado de Deus, esse cuidado geral, essa benevolência geral de Deus para com a criação. Salmo 145, verso 9, o salmista diz: o Senhor é bom para todos, aqui indistintamente, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. No verso 15 ele diz: em ti esperam os olhos de todos, e tu a teu tempo lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo o vivente. O verso 18, o salmista diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam. Então aqui já há a diferenciação. O Senhor está perto dos que o invocam, de todos os que ele invocam, que o invocam em verdade. Agora, preste atenção no verso 19. O verso 19 ele diz: ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salvo. No verso 20 ele diz: o Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Ou seja, se não é aquele que ama o Senhor em verdade, ele pode, em alguma medida, na condução da vida de toda a sua criação, prover-lhes o necessário. Mas esse é um cuidado que cessa, diferente do amor pactual de Deus, do cuidado pastoral de Deus exclusivo para com o seu povo, que perdura por toda a vida. Nós devemos olhar para essa porção do Salmo e perceber, irmãos, a bondade do Senhor, como Ele tem nos suprido. E pensarmos também o quanto temos sido gratos ao Senhor por conta disso, o quanto temos murmurado em meio ao cuidado providente do Senhor em toda e qualquer circunstância. Nós devemos olhar para Ele então e agradecê-lo. Agradecê-lo por tudo quanto Ele tem feito de maneira particular para com nós que fazemos parte do seu povo. E se você ainda não faz parte do povo de Deus, você deveria buscar o Senhor, você deveria buscar esse bom pastor, não apenas para provar das boas dádivas de suas mãos, mas para provar de um Deus que é bondoso, para servir aquele que é único, que é digno de ser servido, o grande Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Rei, que aqui destacado, que é o bom pastor. Em vez de adorar, de correr, de cuidar, de aclamar a qualquer um que esteja aí a se colocar como rei, como governantes, ou seja lá quem for, nós devemos mais uma vez aclamar o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, e entender que Ele apenas é a nossa salvação. Ele apenas cuida de nós de maneira que jamais nos desampara.
E aí, então Davi vai progredir aqui, mostrando que esse cuidado é um cuidado tal que nos conduz ao descanso. Vejam comigo os versos 2 e 3. Ele diz no verso 2: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então ele vai demonstrar aqui de maneira específica quais as coisas ele não sente falta por conta do cuidado do Senhor. Ele não sente falta de um descanso saudável e deleitoso. Daqui ele passa a se utilizar mais vividamente dessa figura do pastor do antigo Oriente Próximo. A primeira imagem não é de descanso por conta da fartura de bens, não é descanso por causa da abundância de comida. Isso vai ser mostrado no verso 5, onde ele diz: Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Aqui, quando ele diz me faz repousar em pastos verdejantes, ele está falando da satisfação que o rebanho tem de estar num pasto verde e bem regado, não nas terras, nos desertos secos e poeirentos. A palavra que relaciona as ovelhas ao pasto aqui não é o de comer, é o de repousar, é habitar. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. O bom pastor dá às ovelhas o descanso a elas, dá a habitação que é necessária, que é adequada à vida deles. A menção da verdura do pasto não é, mais uma vez, não é simplesmente a qualidade da comida, mas é a refrescância, é o ambiente que se põe àquelas ovelhas. Isso é confirmado pela ação. O que as ovelhas fazem nesses pastos verdejantes, ele diz, não é que elas comem até cair, né? Elas vão lá para um lugar onde elas encontram um bom descanso. A gente pode até imaginar, né, que essas ovelhas nesse bom pasto, ela vai se alimentar. Mas o que o Senhor está dando aqui, de maneira literal, do que ele está falando, é do descanso. Ela é conduzida a um lugar aprazível pelo bom pastor. Na parte B do verso, ele diz: Leva-me para junto das águas de descanso e refrigera-me a alma. Mais uma vez, o cuidado não é simplesmente de alimentar, não é simplesmente dar águas, mas é de conduzi-las para um lugar onde elas possam ter refrigério, um lugar onde elas possam descansar, um lugar refrescante, de águas tranquilas e mansas, que elas possam ir, beber e descansar. Não é água suja, não é água lodenta, é água pura para que bebam e assim descansem. O bom pastor, só o bom pastor, é quem conduz as ovelhas para esse local onde elas poderão ter descanso. E a pergunta que a gente se faz é: quem nessa vida nos pode conduzir, irmãos, a um lugar de refrigério? Quem é que nessa vida pode nos conduzir a um lugar de satisfação? Quem é que nessa vida pode nos dar sossego nesse mundo? Não há outro que não o bom pastor. Não há outro que não o Senhor para nos conduzir dessa forma, para que mesmo em meio às tormentas da vida, que mesmo em meio ao caos que nós vivemos, possa nos dar paz, tranquilidade e serenidade. Tem um hino do nosso cenário, se não me engano é o 102, que no refrão dele, ele vai dizer, nos primeiros versos ele diz lá: depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou, e até no meio do sofrer eu tenho paz no meu viver. Então o refrão ele diz: oh, aleluia, sim, é céu fruir, perdão aqui, na terra, o mar, por onde eu for, com o Senhor, o bom pastor, é céu ali. Então somente o Senhor pode nos dar descanso, pode dar refrigério à nossa alma. Davi mostra isso de maneira bem clara na sua vida aqui com o Salmo. Isso se aplica também dessa forma às nossas vidas. No verso 3 ele diz: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Então, a ação do bom pastor produz o refrigério na alma, o avivamento do espírito que estava exausto. É assim que o Senhor Jesus diz no Novo Testamento: vinde, pois, a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Daí então ele conduz as suas ovelhas, diz, no caminho da justiça e do direito, que são caminhos opostos ao caminho do perigo, dos caminhos que conduzem
a morte. Ele faz isso por quê? Por amor do seu próprio nome. Por conta da aliança que ele fez. Ele zela para manter as suas promessas, as suas palavras, porque Deus não é homem para que minta. Deus não é filho de homem para que se arrependa. Então é por causa da aliança que ele firmou apenas, que ele se empenha pelo seu próprio nome e assim vai cuidando de nós até o fim das nossas vidas. Ele cuida das suas ovelhas até o fim. E assim diz o Senhor Jesus, que é esse bom pastor. Vejam o que ele fala acerca de si mesmo no Evangelho de João, no capítulo 10. João capítulo 10, o verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, ele é quem conduz as suas ovelhas. E afinal, antes disso ele já havia falado. João capítulo 10, verso 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor vai nos mostrando o caminho por onde nós devemos andar, para que encontremos o descanso, o refrigério, para que sigamos em justiça nessa vida. Na realidade, ele nem é apenas o bom pastor, mas ele também é o próprio caminho. Ele diz também: eu sou o caminho e a verdade e a vida. O que nós podemos fazer, o que nós devemos fazer às vistas disso, que não seguir esse que é o bom pastor, para que possamos encontrar vida, para que possamos encontrar descanso, para que possamos encontrar refrigério para as nossas almas. Só em Cristo nós havemos de encontrar tudo isso, porque ele mesmo disse que, como bom pastor, daria até mesmo a sua vida pelas ovelhas, como de fato fez. E a gente vê isso de maneira mais clara, né? Como Davi lembra então não apenas de como conduzia as ovelhas para o lugar de descanso delas, mas que por muitas vezes essas ovelhas também se dispersavam e andavam por lugares ermos. E nós vemos então Davi falando no verso 4: e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Teu bordão e o teu cajado me consolam. Agora ele mostra o pastor como a figura daquele que luta pelas suas ovelhas, mostrando o cuidado divino sobre o seu povo, sobre os verdadeiros crentes. A gente vê aqui esses dois símbolos, né, do bordão, que era utilizado para combater lobos ou quaisquer outros animais que tentassem porventura agarrar as ovelhas, e o cajado, por meio do qual ele ia conduzindo, mostrando o caminho por onde elas deveriam passar. Quando Davi faz isso, ele se mostra satisfeito com o cuidado e a proteção de Deus sobre a sua vida. Assim como Davi, assim como as ovelhas vagam para cima e para baixo, e por vezes acabam em vales escuros, onde a morte está à espreita. Animais selvagens estavam à espreita, os perigos dos desfiladeiros, dos penhascos estavam à espreita. Eles eram cuidados pelo bom pastor. Davi se viu cuidado também por Deus. E assim nós devemos andar confiantes no cuidado de Deus sobre as nossas vidas, porque Ele não se aparta de nós. Ainda que estejamos por esses lugares, Ele há de nos buscar. Lembre-se da parábola que o próprio Senhor Jesus conta no Novo Testamento da ovelha perdida. O bom pastor, ele deixa as 99 para buscar aquela que estava perdida. E assim nós vemos que Deus cuida de nós. E o louvor que nós devemos dar é sempre a Deus de maneira última. Não é louvar o cajado, não é louvar o bordão, mas louvar o bom pastor que nos conduz nessa caminhada, até mesmo nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Jesus, o bom pastor, cuida de nós. De maneira mais direta, nós olhamos para o Senhor Jesus como esse bom pastor e devemos confiar nele, mesmo quando chegarmos no vale mais escuro de nossas vidas. Não há lugar mais sombrio do que as portas da morte. Talvez esse seja o lugar de maior dúvida, de maior agonia, de maior tormento ao coração do homem pela incerteza do porvir.
mas é justamente nesse lugar que nós lembramos das palavras do Senhor Jesus, de que Ele ressuscitaria, de que Ele voltaria para o seu povo e que os conduziria para si mesmo. Em João capítulo 14 ele fala isso, ele ia para o Pai, enviaria o Consolador e depois os levaria para si mesmo. Esse bom pastor, ele cuida de nós até mesmo nesse momento, nos dando a certeza, a confiança de que nem ali, nem na noite, no momento mais escuro de nossas vidas, Ele há de nos abandonar. Na realidade, Ele deu a vida para que a morte não tivesse mais domínio sobre nós. Isso Paulo fala de maneira bem clara na segunda epístola aos Coríntios, lá no capítulo 15, onde ele mostra a grande esperança cristã, a esperança da vida eterna, a esperança da ressurreição, que é garantida pela pessoa do Senhor Jesus Cristo por conta da sua morte. Ele enfrentou o vale escuro, ele enfrentou o pavor da morte para nos dar vida, e assim Ele cuida de nós por toda a nossa vida, nos conduzindo até mesmo quando passamos pelos lugares mais tenebrosos que nós podemos encontrar na nossa peregrinação aqui. Ele foi aflito de Deus para nos conduzir à salvação. Possamos firmar o nosso coração nele. Por último, depois de explorar toda essa figura do bom pastor que conduz as ovelhas aos verdes pastos, às águas de descanso, que caminha com elas até mesmo no vale da sombra da morte, as livrando com o seu bordão e guiando-as com o seu cajado, Davi chega na parte final do Salmo, onde ele monta uma outra imagem, onde ele monta a imagem do banquete, que representa aqui a assistência, esse cuidado permanente do Senhor por toda a nossa vida. Nos versos 5 e 6, ele, em vez de manter aquela imagem do bom pastor, ele muda agora. E essa imagem é uma imagem de um banquete que jamais acaba. Veja o verso 5, ele diz: Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Ora, os inimigos do povo de Deus, e aí olhando para Davi, depois do estabelecimento de Israel na terra de Canaã, são agora forçados a testemunhar a fartura da qual o povo de Deus desfruta, e sem ter capacidade para desapossá-lo novamente daquela terra, para tomarem posse outra vez daquela terra. Talvez essa seja a lembrança de Davi, que se relaciona com preparar-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Lembrem-se lá de quando, ainda peregrinos no deserto, os espias vão até a terra de Canaã e voltam lá, lembrando que aquela terra era uma terra que tinha leite e mel, uma terra que também tinha gigantes, os quais foram desbaratados em o nome do Senhor. E depois de extirpados da terra, Deus está ali, dando deleite, alegria, um banquete na presença de todos os seus adversários. Davi diz: unges-me a cabeça com óleo. E aqui há várias interpretações disso. Alguns falam que provavelmente seja a menção da unção de Davi como rei, mas outros não, dizem que essa é uma figura mais ampla, que a questão da unção com o óleo, elas faziam parte também dos grandes banquetes, dos antigos festivais de entretenimento, e são muitas vezes mencionados na Escritura como um símbolo de alegria que não se acaba, derramar profuso de óleo sobre a cabeça. Vejam, por exemplo, Salmo 45, verso 7, onde o salmista diz: Tu amas a justiça e odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria como nenhum dos teus companheiros. Então, esse símbolo de alegria transbordante. No final do verso 5, ele diz: unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então, é alegria e alegria em profusão, mostrando que esse cuidado de Deus, ele é dado em abundância, que é necessário, dando o necessário para a nutrição, mas juntamente com uma alegria que é indizível. Por último, Davi vai finalizar o Salmo mostrando a constância de tudo isso que o Senhor dá, desse cuidado dele, a bondade e a misericórdia que seguem com o seu povo. Essa é a expressão que Deus usou basicamente para se revelar como Deus
pactual, com a forma como Deus se mostra como glorioso a Moisés lá em Êxodo capítulo 33, quando Moisés pede para ver a glória do Senhor, ver a face do Senhor, e o Senhor passa e Moisés vê o Senhor entre a fenda, vê as suas costas, e quando ele vê as costas do Senhor, ele diz lá: Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. Então ele olha para esses dois aspectos que nunca passam, porque fazem parte do próprio ser de Deus. Deus é o que é, e Ele é o que? Ele é misericordioso, e Ele é bondoso, bom para com todos, mas dada a sua misericórdia, o seu amor pactual para aqueles que são seus, misericórdia tal que nunca se aparta da vida deles, como esse grande banquete do qual os adversários não têm como estragar, não tem como destruir, não tem como dar cabo de forma alguma. E essa é a alegria que haverá nos céus, quando por fim o Filho entregar ao reino ao Pai e todas as coisas a Ele. Ali haverá um banquete eterno com o Senhor, ali onde nós provaremos desse amor profuso de Deus, pode-se dizer que na presença dos adversários, porque não haverá aquele quem poderá tirar de nós esse estado de bem-aventurança perene. Então que possamos olhar para o Senhor e ver Ele não apenas como aquele grande rei que atende o seu povo quando clama por seu rei saindo nas batalhas, não apenas aquele grande rei que dá a vitória ao seu povo, não apenas o grande rei que enviou o seu filho como o rei, servo, sofredor para morrer em nosso lugar, mas o grande rei que enviou o seu filho para ser também o rei que é um bom pastor, o rei que é o modelo para todos os reis da terra, na forma como cuida do seu povo de maneira especial, guardando-os, sujeitando-os, guardando-os e mantendo afastado todos os seus adversários por toda a eternidade. Então que nós possamos amar, abraçar e provar esse cuidado especial de Deus, esse cuidado constante de Deus que é o nosso bom pastor. Que Deus aplique em nossos corações essa porção da sua palavra e possamos buscar descanso naquele que pode verdadeiramente nos dar descanso e descanso eterno. Deus nos abençoe em Cristo Jesus.